Irmãos, bom dia. Na paz, que a paz do Senhor seja a nossa alegria nesse domingo, né? Que o Senhor seja a nossa alegria, possa consolar nossos corações e nos abençoar com um dia de adoração. Irmãos, nós vamos dar continuidade à exposição dos Salmos, né? Agora nós estamos no Salmo de número 5. Obrigado. Vamos falar sobre o Salmo de número 5. Antes de nós começarmos com o Salmo de número 5, eu gostaria de fazer dar uma notícia para os irmãos. Eu acredito que é uma notícia boa, não é nada boa, mas ela é importante. E essa mesma notícia, se Deus assim permitir, eu quero passar também para a igreja hoje à noite. Diante da comemoração que nós tivemos essa semana, do dia da reforma, dia 31 de outubro, também recebi algumas... Como eu tenho no meu Facebook várias pessoas, né, que são meus amigos ali no Facebook, e dentre eles tem clientes antigos, né, que a gente tinha já há muito tempo, e uma delas é católica fervorosa, e ela colocou um artigo, e eu acho que isso convém a gente abrir para toda a igreja. Esse artigo fala de um casal que o marido, ele era um pastor de uma igreja reformada calvinista, e há muitos anos ele pregou e ensinou sobre a reforma, sobre os 5 pontos das doutrinas da graça, conhecia profundamente um pastor americano e bastante convicto na sua fé. E alguns anos atrás, a esposa dele ganhou de presente um livro de uma amiga católica, ensinando sobre, entre aspas, né, a realidade que aconteceu na época de Martinho Lutero. O caso entre Lutero e a Igreja Católica Romana. Então, essa história, nesse livro, a esposa desse pastor, quando recebeu, ela não deu muita ênfase, mas passou para o marido. E o marido começou a ler, estudar. E, a princípio, ele teve um choque, mas depois ele começou a adentrar melhor aquilo que se dizia naquele livro, aquelas informações todas. E diz ele que chegou à conclusão derradeira de que a Bíblia, sim, só a Bíblia, só a Escritura, ela é, sim, a inerrante palavra de Deus. Porém, ela não funciona sem os dogmas católicos. Nunca se deve examinar a palavra de Deus, segundo esse livro ensinou, e ele acolheu essa informação para ele. Nunca se deve estudar a palavra de Deus a não ser pelo prisma da Igreja Católica, que, segundo essas informações, é a única detentora da verdade. Eles pegam um texto exclusivo de 1 Timóteo capítulo 3 e diz que aquela igreja que diz ali, que é o baluarte da verdade, é única e exclusivamente a Igreja Católica Romana. Então o que aconteceu? Esse post ela colocou lá no Facebook dela, informando e mostrando esse artigo, e ele tem argumentos bastante fortes, segundo, né, o que ele diz. Então, alguém pouco informado, biblicamente falando, acaba sendo convencido. Como ele foi convencido, sendo um pastor reformado e calvinista roxo. Ele foi convencido, ou ele foi desconvertido. Ele diz ali que ele se converteu ao catolicismo, ele e a sua esposa, agora a esposa foi atrás, se converteu também. E pior do que isso, ele está viajando o mundo fora para levar essa nova doutrina, ou esta realidade, segundo ele diz. Então, ele está viajando muito, o mundo inteiro, é um homem muito rico, né, que tem adeptos. E então nós não vamos, eu estou falando isso porque vocês não vão ficar assustados quando isso chegar ao conhecimento de vocês. Através da mídia, logo logo vocês vão ficar sabendo. Porque ele saiu da mesma forma que ele tinha o coração com um peso muito grande de pregar o evangelho,
que só pela graça, mediante a fé, o homem é salvo, agora ele mostrando que sim, é pela fé, mas que sem as obras não há apoio. Então ele voltou à estaca zero que Lutero tinha trazido à luz na sua época, né? Então ele diz ali, o título desse artigo é a antítese de Lutero, o contrário de Lutero. Lutero era da Igreja Católica que se converteu, digamos assim, à graça do Senhor Jesus Cristo e a justificação pela fé somente, pela Bíblia, né? E esse casal é a antítese de Lutero. Eu quero dizer isso para os irmãos exatamente porque vocês vão ouvir isso. E um apelo que novamente eu faço aos irmãos: apeguem-se, homens, mulheres, jovens e crianças, apeguem-se às Escrituras de uma maneira forte. Estudem muito a palavra de Deus. E qualquer dúvida que haja quando você estudar algum trecho da palavra de Deus, procure os seus líderes para que haja esclarecimento. Não fiquem com dúvidas. Uma dúvida na mente de uma pessoa é uma brecha para Satanás fazer uma festa. Então, eu digo isso, né, com muita cautela, com alegria, porque nós estamos baseados firmes na fé cristã reformada, porém nós não estamos isentos do erro, irmãos. Nunca estivemos e nunca estaremos isentos totalmente, a não ser que nos apeguemos às Escrituras de forma bastante séria, com compromisso, com desejo de conhecer a verdade, porque só a verdade nos liberta, né? Então vamos estudar o Salmo de número 5. Eu vou ler todo o Salmo, capítulo 5. Proteção contra os ímpios. Ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara-os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor fez para que nós pudéssemos nos assentar aos teus pés, para que pudéssemos apreciar, contemplar a tua palavra, para que nós pudéssemos, como igreja, como congregação, estarmos em espírito de adoração, de louvores ao teu santo nome. Esse é o dia que o Senhor fez para que nós congregássemos como igreja. Te agradecemos por isso e pedimos que o teu Santo Espírito seja o nosso mestre nesse dia. Que o Senhor fale conosco, que as palavras nessa manhã, tanto quanto as logo a mais à noite, sejam para a glória do teu nome e para a nossa edificação. Que
Que somente a Tua Palavra encontre lugar em nossos corações. Porque somente ela é verdade. Só ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que todos aqueles que a ouvem sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Senhor, que assim o Teu Santo Espírito opere a Tua Palavra em nossos corações. Isso para nossa salvação e para que o Teu nome continue sendo glorificado neste pequeno rebanho. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, esse Salmo de número 5, a gente pode observar a riqueza de palavras, embora 12 versículos apenas, mas há uma riqueza de palavras que Davi repetidamente expõe a mesma intenção de transmitir para os seus leitores, ou os que cantarem o seu hino, que é um hino, né? O Salmo de número 5, como sempre, é um hino, e para que as pessoas, ao cantarem ou ao lerem os seus salmos, as suas palavras, elas tenham convicção daquilo que Davi está querendo transmitir. Embora ele não faça com clareza. Por exemplo, ele não fala, o meu inimigo é o fulano de tal, o que me persegue é o ciclano. Não é isso, ele não é claro. Ele também não diz assim, os que me perseguem estão me batendo na hora que eu saio do templo. Ou os que me perseguem são porque eu estou andando nos caminhos do Senhor e eles me odeiam por causa disso. Não, ele não é claro em suas palavras, mas ele é repetitivo em algumas colocações, para que, até isso é muito bom para nós, porque nós temos a tendência, quando nós temos muitas informações, de nos fixarmos somente naquelas informações e criarmos uma forma. Quando você cria uma forma fixa, você fecha a tua mente, engessa a tua mente para um pensamento mais amplo, para que você possa combater algumas situações difíceis na tua vida com poucas palavras. Então, por exemplo, hoje existe aí um risco que nós também corremos, nosso rebanho também corre, de dizerem assim, eu gostaria de fazer tal coisa, e a Bíblia diz que isso não é pecado, ou a Bíblia não fala nada sobre isso, então pode. Nem sempre o que a Bíblia fala, ou não fala, ou ela não relata claramente como um pecado, é lícito. Nós temos que entender claramente, irmãos, que Hebreus nos dá uma orientação bastante séria. Ele diz que nós podemos ser afastados dos caminhos do Senhor pelo pecado e pelo embaraço. O embaraço nem sempre é pecado, mas ele desvia do caminho. Ele leva a uma situação de pecado posterior. Então as pessoas dizem assim, mas, poxa, você está sendo muito legalista, você está dizendo que isso não pode. Então, em algumas situações, os irmãos sabem disso, às vezes orientando em alguma situação, algum jovem vem e pergunta, irmão, pode isso? Aí eu vou pesquisar, puxa, a palavra de Deus não diz que não pode, mas também ela não orienta que pode. Analise, então, com muito mais amplitude a palavra de Deus, porque existem muitos outros textos que nos auxiliam para a gente tomar uma decisão. Então, por exemplo, as pessoas me perguntaram, é lícito, pode ou não pode fazer tatuagem, por exemplo? Eu pesquisei e você não acha um versículo sequer que condene, a não ser no Velho Testamento, algumas marcas. Mas você junta um monte de texto. E você vai olhando ali, para que eu vou fazer isso? É para a glória de Deus, em primeiro lugar? Você como cristão, eu como cristão, vive para a glória de Deus? Você acredita nisso? Se você tem esse sentimento, bem-aventurado tu és. Porque nós vivemos para a glória de Deus em primeiro lugar, não para a tua exibição pessoal. Então você começa a analisar, e você não vê claramente, é pecado colocar tatuagem. Mas também você não vê um texto que confirma isso. Pelo contrário, você vê muitos textos que falam, cuidado com a sensualidade, cuidado com a exposição de si mesmo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então você vai analisando vários textos que te levam a tomar uma decisão particular. E se alguém te chegar, e você fica convicto na palavra de Deus, se alguém chegar para você e falar assim, por que você não fez? Você está muito legalista. Tudo bem, ok. Se você quer me ver assim, tudo bem, mas eu diante de Deus estou bem do jeito que eu estou. Eu não preciso dessas coisas. Então esses são cuidados que a gente vai ter que tomar. Entendem o que eu quero dizer, irmãos? A gente precisa conhecer com mais amplitude a palavra de Deus.
né? Não estou dizendo que é pecado ou que não pode fazer tal coisa, mas eu estou dizendo, examine melhor a situação, porque existem situações que são reversíveis e outras não. Então cuide, tome cuidado, né? O salmista aqui, por exemplo, Davi, ele vai colocar várias expressões mostrando a situação que ele está passando nesse momento. Calvino diz o seguinte, ele diz que, embora muitos comentaristas digam que este salmo está contido num grupo de salmos que eles analisam do Salmo 3 até o Salmo 7, do 3º ao 7º Salmo, eles pegam esse grupo de salmos e dizem assim, foi quando Davi estava sendo perseguido por Absalão. Calvino analisa, por isso que eu gostei do Nicodemos, quando ele apresentou aquela coleção de estudos sobre os salmos lá na Fiel, e ele fala assim, com tudo que fazem muitos anos que esse homem escreveu esses comentários, ele está mais atualizado do que muitos outros na nossa época. Calvino estava super atualizado. Calvino comenta então o seguinte, provavelmente, pode ser, como ele não tem certeza, ele diz, pode ser que tenha sido escrito após a perseguição de Absalão. Mas ele diz assim, para Davi sentar e escrever com detalhes, repetidamente, essa situação que ele estava passando, não foi dentro de uma toca, fugindo de Absalão, que ele conseguiu ter essa paciência para escrever isso aqui. Ele deve ter escrito, então Calvino acredita, que ele deve ter escrito após a morte de Saul, e quando Davi assumiu o trono de uma forma tranquila, pacífica, após a morte de Saul, ele assumiu o trono. Então ele sentou na sua cadeira, no seu trono, ou na sua escrivaninha, e pôde escrever o salmo com mais paciência, com mais tranquilidade, com detalhes, de uma forma mais minuciosa, coisa que ele não poderia escrever debaixo de uma perseguição. Ele pode ter escrito alguns salmos diante da perseguição, no momento da perseguição, mas talvez não ia ter riquezas de detalhes, por causa da impaciência e da sua própria angústia, ia impedi-lo de ele ter detalhes. Então, Calvino acha que foi nessa época que Davi escreveu esse salmo, depois da morte de Saul. Por que depois da morte de Saul? Porque ele fala de perseguição também nesse salmo, e Saul foi o principal e primeiro perseguidor de Davi, o mais ferrenho, e Davi fala que perseguiram com injustiça. E se você analisar na vida de Davi, o primeiro momento e o mais sério onde ele sofreu grande injustiça foi na parte da perseguição de Saul. Ele foi escolhido por Deus, ele foi ungido pelo Senhor, ele não quis tomar o trono de Saul, ele amava Saul, ele quis servir a Saul o tempo todo, mas Saul quis persegui-lo. Vocês se lembram da história, né? O começo da vida de Davi não foi fácil, e ele amava Saul, ele amava Jonatas, mas ele foi perseguido pelo pai, por Saul. Então, provavelmente seja essa época que ele escreveu. Ele expressa a sua ardente súplica ao ser gravemente oprimido pela crueldade de seus inimigos, e pela profundidade de sua tristeza, Davi traz a lume a intolerável malícia de seus inimigos, demonstrando quão inconsistente seria o caráter de Deus caso fossem eles deixados impunes. Então Davi fala, condena o Senhor. Parece que Davi está querendo dar uma de conselheiro de Deus, né? E ele chega a falar, condena o Senhor. É uma argumentação linda, irmãos. A gente precisa aprender muito com Davi e com os Salmos. Às vezes a gente fica fechado em nós mesmos, achando que isso é pecaminoso, e os Salmos nos ensinam a gente ter liberdade diante do nosso Pai. É como se Davi tivesse chegado, Pai, o Senhor não vai fazer nada. Por que está acontecendo, Senhor? Por que o Senhor se atrasa tanto na aplicação da tua justiça? Existem conversas muito sérias. Isso é o começo da cura de uma alma. Isso é bom. Por fim, em contraste com sua profunda tristeza e decepção, ele expressa também sua fé, paciência e conforto, não nutrindo dúvida alguma sobre o resultado feliz e justo. Vocês veem nos últimos versículos, ele já diz ali que vai haver justiça, que o resultado vai ser positivo, porque Deus é justo, porque ele conhece o caráter de Deus, né? Além de crer nos benefícios de seu livramento, que não se limitariam apenas a si próprio,
mas se estenderiam a todos os santos e todos os justos. Todos os justos serão beneficiados por Deus. E ele diz no fim dos Salmos que Deus abençoa o justo, ele é escudo, ele defende o justo. E Deus cerca de benevolência o justo. A interpretação de que o sofrimento passou rápido, ao lermos brevemente o Salmo, vocês viram em quantos minutinhos eu li o Salmo? Parece que a história é rápida, né? Mas não é assim. Essa interpretação do sofrimento que passou rápido ao lermos brevemente o Salmo e que acaba tudo bem, é uma interpretação errônea, pois é, na verdade, a culminação de uma longa, dura e penosa luta da alma. E, na verdade, nem tudo acaba bem. Em muitos salmos, nem tudo acaba bem. Com lamentos que não culminam em paz. Muitas vezes os salmos não terminam de uma forma boa. Davi aqui, ele expressa essa esperança de acabar tudo bem. Por quê? Porque ele confia no caráter justo e santo de Deus. Então ele confia nesse caráter, por isso ele expressa essa esperança. É com base nas promessas de Deus que Davi espera. E o versículo-chave aqui para nós é o versículo 3, que ele fala que ele, de manhã, ele faz a sua oração e Deus o ouve. Deus ouve a sua voz. De manhã apresento a minha oração. Davi apresenta a sua oração. E fico esperando. Vamos estudar então o Salmo. Em primeiro lugar, a gente tem que dizer que, mais uma vez, ele coloca esse texto aqui, essa introdução do Salmo que Davi faz aqui, ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi, foi o autor que escreveu isso, vocês sabem disso, né? Foi o próprio autor do Salmo que escreveu isso, Davi colocou isso. Ele coloca ao mestre de canto para flautas. O que ele quer dizer com isso? Vamos interpretar o que é que significa isso. Esse Salmo foi escrito também como um hino para ser cantado e acompanhado por instrumentos de tubos. Aqui foi traduzido por flautas, né? Naquela época, a palavra negirot, é bem confusa a palavra hebraica. Eu nem copiei aqui para mim porque não há necessidade. O que é necessidade é de saber o que significa essa palavra. Essa palavra significa instrumentos de tubo. E naquela época, por isso foi traduzido por flautas. Era para ser soprado e era um instrumento delicado. Tanto quanto você pode ver no capítulo 4 dos Salmos, também Davi fala para instrumentos de cordas, ou para harpa. Tanto a flauta como a harpa era para ser tocado de uma maneira sensível, tranquila. Embora, olha o contraste, esse Salmo expressa intensidade das emoções, expressa até mesmo uma certa intolerância de Davi pela demora da ação de Deus. E em contraste, ele termina com alegria, mostrando que Deus é bom e justo e vai abençoar o justo. Então, com tudo isso, poderia ter outros instrumentos mais barulhentos, digamos assim, para fazer, primeiramente, um som de intensidade, de ira pela injustiça dos homens, talvez um tambor bastante forte ou alguma coisa semelhante, e terminar com festa, com muita alegria também, com percussão e outros instrumentos. Mas Davi não pede para tocar o salmo assim. O objetivo do salmo não é alegrar a alma humana, mas é fazer com que aquela tranquilidade com que fosse cantado aquele hino fosse dado atenção. Davi não queria, com a melodia que seria colocada sobre esse salmo, essa melodia roubasse a real intenção da emoção que ele queria transmitir com as suas palavras. O que ele quer dizer com isso? As palavras são mais importantes do que a própria melodia. Ele quer que cante, porque o canto faz com que a gente memorize melhor as suas verdades. Mas ele quer mostrar que existe algo mais, que se cantar de uma forma estridente demais, isso pode trazer uma outra emoção e trazer uma certa dificuldade de interpretação daquilo que realmente a palavra quer falar. As palavras de Davi querem transmitir, né? Então ele fala para tocar com instrumentos delicados, ou instrumentos de tubos ou flautas. Vamos lá, versículos 1 e 2.
Davi diz: dá ouvido, Senhor, acode, escuta, como eu estava falando no início. Por isso que Calvino, ao analisar o Salmo, ele diz assim, ele deve ter escrito de uma maneira tranquila, ele já estava talvez posto em um lugar com tranquilidade, então ele coloca a sua ideia única em vários tipos de palavras, várias palavras semelhantes, sinônimos, para expressar uma mesma ideia. Então ele começa a dizer: dá ouvido, Senhor, acode e escuta. Nos versículos 1 e 2 você encontra este apelo de Davi. Então, o que ele quer dizer com isso? Davi recorre diretamente a Deus, antes de mais nada, para ser seu confessor, seu analista atento. Toda conversa com Deus chama-se oração. Então esse salmo poderia também ser tranquilamente, como vários salmos, podem ser chamados de oração. É uma oração, porque é uma conversa com Deus. Toda conversa com Deus é uma oração. Então é uma oração de Davi. O que isso nos ensina? Que nós, apesar da palavra que nós vamos estudar daqui a pouco, espero, em ti espero, versículo 3, ele não está querendo dizer uma espera passiva, totalmente passiva. Mas a primeira atitude de Davi é orar. Ele ora. Antes de fazer qualquer coisa, ele ora. Isso não quer dizer que nós não tenhamos, por exemplo, diante de uma injustiça, nós acabamos de falar sobre a vida de Lutero. Lutero com certeza orou e inúmeras vezes ele clamou, porque ele não queria enfrentar os seus líderes católicos na sua época. Mas diante da injustiça, ele tomou uma atitude. Ele orou primeiro, as Escrituras clarearam na sua mente sobre a justificação pela fé, a clareza da palavra de Deus levou a ele tomar uma atitude. Primeiramente ele foi conversar com seus líderes: olha, isso não está certo. A justificação não é dessa forma, só Cristo justifica, e é só pela fé. E os seus líderes não aceitaram seu argumento. Ele foi então obrigado a tomar uma atitude. Qual foi a atitude? No dia 31 de outubro, ele pregou na Catedral de Wittenberg as suas 95 teses contra a ideia católica. Tomou uma atitude. Ele foi à luta, digamos assim, Então isso nos mostra que muitas vezes a gente tem que ir à luta, Muitas vezes a gente tem que confrontar líderes por causa da injustiça ou do erro. Isso é importante. Ora primeiro, coloca diante de Deus, mas se for necessário agir, haja com segurança na palavra de Deus. Foi o que Davi fez. Ele diz: minhas palavras, meu gemido, minha voz que clama, nesses 2 primeiros versículos. E ele está dizendo mais uma vez, Davi usa 3 diferentes termos para expressar seus sentimentos profundos, denotando a força da aflição e sua longa permanência em oração. Ele mostra aqui que o seu gemido, as suas palavras, o seu gemido, a sua voz que clama a Deus, ele está mostrando um prolongado processo aí. Ele não está dizendo assim, foi uma noite só que eu sofri, pela manhã já veio a libertação, embora o salmista escreva isso, mas ele não está querendo dizer que a tristeza, toda a tristeza dura somente uma noite, mas que tem um fim, tem. Ele diz que, ele quer dizer que a noite o choro pode durar toda a noite, mas pela alegria vem amanhã. Pela manhã vem a alegria. A alegria vem pela manhã. O que ele quer dizer com isso? Que amanhã é o fim da tristeza, e que uma noite não quer dizer somente 6 horas ou 8 horas de trevas, mas é que um dia ela terá fim. Toda tristeza terá um fim. Toda tristeza é abreviada pela bondade de Deus, misericórdia de Deus. Então aqui ele está expressando esse profundo, ele usa 3 termos, e quando ele usa gemido, irmãos, ele está mostrando aqui que tem horas que nem orar ele conseguia. Teve momentos que ele usou palavras, ele fala, dá ouvidos às minhas palavras. Em segundo lugar, ele fala, acode ao meu gemido. Já aqui, ele não conseguiu expressar em palavras os seus sentimentos. Então tem horas que ele e nós não vamos conseguir falar em palavras inteligíveis para Deus. Senhor, eu estou com dor
de estômago de tanto sofrimento. Tem hora que ele não vai conseguir. Vai ser só um gemido. Ouvindo o reverendo Ludgero Bonilha, esses dias, ele fala que a avó dele tinha momentos de tristeza profunda e era como se fosse um gemido. Ele ouvia a oração da sua vozinha diante de situações difíceis e a vozinha só conseguia falar assim, ela não conseguia orar direito. E ela falava assim, ó Deus, só. E não tinha mais nenhuma palavra. O que ela queria expressar? Muita coisa. Você entendeu o que ela quis expressar? Não. Deus entendeu. Porque Deus sonda nossos corações. Ele sabe antes de acontecer o que acontece conosco. Ele sabe tudo a nosso respeito. As profundezas do íntimo do homem, Deus conhece. Então só aquele, ó Deus, daquela mulher já era uma grande oração para Deus. Deus sabe o que estava se passando por aquele momento. E aqui então, esses 3 termos representam um discurso repetitivo pelo resultado não ter sido ainda imediato. O resultado não foi imediato, ele orou. Quem sabe aqui ele está mostrando, não só 3 vezes, através de palavras, de gemidos e de clamor, mas ele está mostrando uma prolongada espera e o resultado não vinha. E ele diz, esses gemidos obscuros e indistintos e clamor com marcas de tristeza interior. Havia uma tristeza interior. Quando ele também fala, Rei meu e Deus meu, aqui, em meio a essa dor que ele expressa pelo seu gemido, pelas suas lágrimas, ele se consola a si mesmo. Quando ele diz, Rei meu e Deus meu, a ti é que imploro. Então, quando Davi expressa isso, de certa forma, ele está se autoconsolando. Davi tensionava nutrir mais vivas e favoráveis as esperanças no coração, mantendo em sua memória a sua intimidade ou familiaridade com Deus. Além de depositar em Deus sua única e final confiança, seu princípio geral era: ninguém que invoque a Deus em suas calamidades será repelido por ele. Davi trazia isso no seu coração. Ninguém, absolutamente ninguém, que dobra os seus joelhos, que se curva diante de Deus, que bate no seu peito, que expressa em gemidos a sua dor, será ignorado por Deus. Deus não ignora um coração contrito e arrependido de fato e de verdade. Deus não repulsa da sua presença aqueles que têm um espírito quebrantado, que se humilha na sua presença e que clama a sua ajuda. Deus não faz vista grossa e nem tampouco tapa os seus ouvidos. Não, Ele ouve. Versículo 3, ele diz que de manhã, ouves a minha voz, e de manhã apresento a minha oração e fico esperando. Então de manhã, quando ele fala de manhã, ele quer dizer o seguinte, que a angústia que o castigava em todo o tempo, era tão forte que o conduzia em oração, tão logo ele acordasse. Ele já acordava pensando naquilo, ele dormia pensando naquilo, ele passava a sua noite pensando naquilo. E hoje à noite nós vamos estudar o Salmo 6, se Deus permitir. Ele diz que as suas próprias lágrimas o acompanhavam a noite toda e encharcavam a sua própria cama. Então, aqui também ele está mostrando isso. Essa lembrança da sua dor, o seu sofrimento, já era presente, companheiro dele, logo pela manhãzinha. A primeira coisa que ele fazia quando ele abria os seus olhos e acordava, era sentir a mesma dor de ontem. Aquilo estava dentro dele. E o que ele fazia então? Logo cedo, ele ia a Deus. Ele recorria a Deus. Antes de qualquer... Isso é uma prática da presença de Deus, irmãos. Nós precisamos reaprender isso. Isso é importante para nós exercitarmos, irmãos. É cura para a nossa alma, é consolo para aquele que está com o joelho trôpego, é alívio para que nós consigamos continuar nas veredas direitas da justiça
E nós vamos ver por que daqui a pouco. Porque permanecer afogado nas lágrimas e na tristeza é ruim para nós mesmos. É muito ruim. Então, ele diz aqui logo cedo: ouves a minha voz, e ele conclui o versículo 3: fico esperando. Davi conhecia aquele de quem buscava socorro, e sabia de sua fidelidade em ouvir e acudir o que o buscava. Davi já tinha experiência com o socorro de Deus. Ele já sabia, porque ele afirma aqui: Deus ouve a minha voz. E ao longo do salmo ele vai expressar: Deus acode o justo. E porque eu sei disso, eu vou de novo buscar socorro naquele remédio que funciona, porque eu já experimentei esse remédio. E ele diz: eu vou buscar a Deus. E fico esperando, né? E sabia de sua fidelidade, a fidelidade de Deus em ouvir e acudir o que buscava. Por isso, se colocou na posição de espera. Agora, espera aqui tem dois significados. Tanto, em primeiro lugar, significa essa esperar, e fico esperando. Significa que tinha esperança futura de bons resultados de suas orações. Davi tinha esperança, e nós vamos estudar daqui a pouco que Pedro fala em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, ele vai falar que nós temos uma viva esperança. Então há uma esperança que fazia com que Davi respirasse e continuasse vivo. Mas também fala que esperar no hebraico também significa vigiar e estar alerta. Esse esperar é estar esperando não de forma totalmente inativa ou passiva, mas ele esperava como uma sentinela na torre de vigia. Esse esperar é estar atento também. Qualquer coisa que Deus pudesse dar uma direção para ele, ele estava pronto para agir. Ele não estava deitado na cama o tempo todo, embora isso, muitas vezes o sofrimento nos leve a isso. Mas teve hora que ele teve que buscar forças em Deus, e sentar, e levantar, e ficar esperando. Em prontidão, de prontidão, como um soldado, na torre de vigia. E é assim que ele esperava então. Havia uma esperança que futuramente ia dar resultados, mas que ele ainda não estava experimentando, mas essa esperança o motivava a continuar vivo, e também estava esperando em Deus, de forma pronta para agir, se Deus assim o levasse. Versículos 4 a 6, esses versículos de 4 a 6 diz que: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal, os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Esses 3 versículos, irmãos, Davi, sendo conhecedor da natureza santa e justa do seu Deus, afirma categoricamente que Deus tomará vingança de todos os injustos e perversos. Pois, se Deus não refreasse imediatamente a insolência dos perversos, os seus santos seriam desencorajados ou lançados em total desespero. Então Davi fala para Deus: não, esse não é o teu caráter, Deus. Senhor, o Senhor não é o que fica deixando que os arrogantes permaneçam à tua vista. O Senhor não é Deus que se agrade com a iniquidade. O Senhor não é Deus que permita que o mal subsiste diante dos teus olhos. O Senhor não é Deus que deixa inteiro aqueles que proferem mentiras, porque o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento, e eu sei disso. Esse é o teu caráter, Deus. Esse é o teu caráter. Essa lembrança e afirmação esperançosas dão a Davi ânimo e confiança para esperar em Deus por sua ação soberana e justa. Então, o que é que dava ânimo para Davi ter aquela esperança que ele diz no fim do versículo 3? É essa questão aqui que ele abrange do versículo 4 ao versículo 6, que Deus é justo, que Deus é fiel. Embora nesse caso ele ainda não esteja vendo os resultados justos de Deus, mas ele virá.
Um dia a justiça de Deus virá e não tardará. Para nós parece que tarda, nós somos imediatistas, mas para Deus está tudo no seu cronograma perfeito. Então Davi, sabendo disso, ele diz essas coisas aqui a respeito do caráter de santo, justo e puro de Deus. Aqui encontramos a base da doutrina da indesculpabilidade de toda a raça humana, pois mesmo a estes incrédulos, Deus, afinal, fará juízo e justiça, e daqui a pouco nós vamos ler um texto de Romanos que fala sobre isso. Então aqui, para passar rapidamente, Davi está expressando o caráter de Deus que vai agir contra a injustiça, que os injustos não permanecerão diante dos seus olhos. Em contrapartida, no versículo 7, Deus expõe a sua própria atitude, e ele fala assim: porém eu, Davi, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Davi não apela para a sua própria justiça, embora hajam salmos que Davi fala assim: age, Senhor, segundo a minha própria justiça. Davi tem hora que ele é ousado e fala sobre isso. Nesse caso não, ele diz: por causa das tuas misericórdias. Ele aprendeu primeiro que as misericórdias de Deus são a causa de ele ser justo. Ele não é justo por si mesmo, mas porque Deus o fez justo, queira ou não. Nós vamos encontrar nesse trecho algumas nuances do Evangelho, da justificação, que Deus faz o homem justo em Cristo. Aqui ainda não era uma realidade plena, porque Cristo não tinha vindo, é óbvio. Mas aqui a gente vê detalhes do Evangelho. Quando ele fala: pelas tuas misericórdias eu posso me achegar diante do Senhor no templo. Por que ele diz isso? Porque nas palavras do Novo Testamento seria o seguinte: eu me achego a ti por causa do sangue de Jesus Cristo, que me abriu um novo e vivo caminho. É isso que Davi quis dizer: por causa das tuas misericórdias, né? Então no versículo 7 Davi expressa atitudes. Davi se difere das atitudes arrogantes dos incrédulos, mencionadas nos versículos de 4 a 6, pela sua atitude de adoração e temor a Deus. Aqui Davi demonstra pelo menos 3 motivos para entrar no santo templo em adoração e gratidão a Deus. Primeira motivação, primeiro motivo de Davi: a esperança de que Deus fará juízo a seu favor, vingando-se dos seus inimigos. Irmãos, querer pedir vingança para que Deus faça vingança não é pecado. Isso chama-se uma oração imprecatória. Os irmãos se lembram dessa palavra, né? Imprecação é pedir que Deus faça justiça, é pedir vingança, vingança santa, não pelas tuas mãos, não pelas minhas mãos, mas pelas mãos do Senhor. Deus faça vingança. E Davi, nessa esperança, esse é o primeiro motivo dele entrar dentro do templo: eu vou lá falar com Deus. Eu vou pedir para que ele possa me ajudar e fazer vingança. Segundo motivo de ele entrar no templo é adorar. Pelas misericórdias de Deus demonstradas a ele mesmo, também pecador e indigno, porque ele também poderia ser contado entre os que Deus ia destruir. Mas por causa da bondade de Deus, Deus o escolheu, então ele entra lá dentro e adora a Deus. E fala assim: Senhor, é por causa das tuas misericórdias que eu estou aqui. Senão eu estaria também destruído nas trevas e pronto para ir para o inferno. Em terceiro lugar, o terceiro motivo de ele entrar e adorar a Deus é porque Deus simplesmente e puramente, simplesmente e sempre é digno de temor e adoração, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Davi adora a Deus simplesmente pelo fato de que ele é Deus. Então ele se achega diante do templo e ele é digno de adoração. Davi entra por causa disso. Somente porque Deus é Deus e ele o adora. Versículo 8, ele diz: guia-me na tua justiça, endireita diante de mim o teu caminho. Davi reconhece agora, meus irmãos, a necessidade de que seu supremo pastor, Deus, o guie no caminho reto, pela disposição de desvio provocada pela impiedade de seus adversários ao seu redor, como também de sua própria disposição para o erro. Trocando em miúdos, o que quer dizer isso?
Diante destas possibilidades terríveis, Davi recorre imediatamente a Deus. Por quê? Porque ele olha ao seu redor, vê as circunstâncias de perseguição, o sofrimento, o seu coração está abatido e a disposição de desviar de Deus é grande. A tentação de abandonar a Deus é grande. A tentação de dizer assim, olha, eu não vou mais seguir a Deus, não vale a pena. O que adianta eu seguir a Deus e sofrer desse jeito? Por que eu vou continuar nessa situação? Então Davi fala, olhando para a situação ao seu redor, que é totalmente desfavorável, olhando para o seu coração quebrado e a sua fé por um fio, ele diz assim, Senhor, me segura no teu caminho, porque senão, por causa dos meus inimigos, eu vou desviar também. Eu vou sair fora dos teus caminhos, Senhor. É o que ele diz aqui no versículo 8. Guia-me na tua justiça, Senhor, por causa dos meus adversários, porque endireita diante de mim o teu caminho. Ele quer dizer isso, senão eu também vou sair dos teus caminhos, por causa dos meus adversários. E da sua própria disposição para o erro. Ele sabia disso, então ele pede, Deus, seja o meu pastor, usa a vara, usa o cajado, mas não me deixa sair do teu caminho, Senhor, por favor. É isso que ele quer dizer aqui. Versículo 9 e 10. Davi reitera a sua queixa, ele vai repetir de novo. Veja como Calvino provavelmente estava certo, ele estava sossegado, podendo escrever o que aconteceu lá no passado. E Davi, de novo, ele reitera aqui a sua queixa contra os seus inimigos. 9 e 10, ele diz, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, com sua língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Então Davi reitera essa queixa, demonstrando perseverança na oração imprecatória. Ele está falando, Senhor, eu não vou deixar o Senhor esquecer desses homens enquanto eu estiver vivo, enquanto o Senhor não agir contra eles. É isso que Davi quer dizer. Irmãos, parece pesado para nós, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. O próprio capítulo 13 de 1 Coríntios diz sobre o amor, e diz que o amor não suporta a injustiça. E se não suportar a injustiça, é muito sério. Ele vai agir. De que forma? Em primeiro lugar, orando e pedindo para Deus fazer vingança. Em primeiro lugar. Quanto mais os inimigos manifestavam sua crueldade contra ele, mais Davi enviava aos céus os seus gemidos. Esse comentário de Calvino é muito bonito, né? Então, quanto mais os inimigos manifestavam sua crueldade contra ele, mais Davi enviava aos céus os seus gemidos, na esperança de uma rápida e fulminante ação divina. O versículo 10, irmãos, tem uma conotação especial aqui. Davi suplica de Deus seu veredito ou decisão final, é a mesma coisa, né? Contra seus inimigos. Primeiramente pela entrega de Deus às suas próprias astúcias e paixões, privando-os de seu entendimento, que desembocarão por fim em rebelião irremediável contra Deus. Agora sim, eu vou ler para os irmãos 3 versículos do capítulo 1 de Romanos, e Paulo fala coisa semelhante aqui, quando ele fala dos ímpios que tiveram diante dos seus olhos a revelação de Deus. Então o que acontece? Paulo fala que esses ímpios, através da manifestação da natureza que expressa a glória de Deus, eles não olharam, eles suprimiram a verdade de Deus pela sua própria injustiça. É como se eles estivessem abafando a verdade, a revelação de Deus, pela sua própria injustiça. E ele diz no versículo 20, finzinho do versículo 20, ele diz, tais homens são por isso indesculpáveis. O versículo 24 diz, por isso Deus entregou esses homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. No versículo 26 ele diz, primeiramente Deus entregou tais homens às suas próprias paixões. Vocês viram aí? As concupiscências do seu coração, versículo 24. Versículo 26 diz que Deus entregou de novo
Deus os entregou às paixões infames. E diz aqui sobre o homossexualismo, tanto de homens como de mulheres. E no versículo 28, de novo, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, de novo, terceira entrega de Deus. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Trocando em miúdos, essas três entregas de Deus quer dizer assim: Deus não vai fazer nada para tirar dessa situação eles, porque eles já estão em condenação. Eles já estão em condenação, já são indesculpáveis. Eles já estão entregues a si mesmos, aos seus próprios, a sua disposição mental reprovável, suas próprias paixões e o que mais? Suas concupiscências do seu próprio coração. Simplesmente pelo fato de Deus deixar o ímpio na sua própria situação de impiedade, ele já está condenando o ímpio. Já está condenado. Jesus diz isso. Ele diz que na sua salvação, ele não vem para condenar, mas para salvar. Porque os homens que já estão nas trevas, permanecerão nas trevas. Mas quando Jesus vem para salvar, ele traz luz no meio das trevas. E todo aquele que, ele diz, aquele que pratica a verdade, anda na luz. E andar na luz significa isso, sair das trevas. Agora, aqueles que permanecem nas trevas, por si só e por si mesmos, já estão condenados. Então aqui é o que Calvino diz, que eles já estão irremediavelmente condenados. Versículos 11 e 12, para encerrar, diz que, voltando lá no Salmo 5, 11 e 12, aqui ele vai falar a favor dos que confiam em Deus, a favor dos que amam o Senhor e dos que são justos. Diz que Deus os defende. Calvino parafraseia esses dois últimos versículos da seguinte forma: Senhor, se tu me socorreres, a benevolência que me conferires não se restringirá a mim somente, mas se estenderá a todos os teus servos. Por isso, servirá para confirmar mais a fé deles e os levará a louvar teu nome com mais fervor. Então, quando Deus agir e mostrar benevolência aos seus justos, esses justos o gloriarão ainda mais, vão fazer com que o nome de Deus ainda mais seja glorificado, louvado e honrado. É isso que Calvino está parafraseando aqui. Todos os que confiam em ti, os que amam o teu nome e o justo. Davi de novo usa três formas para relatar a mesmo tipo de pessoa. E ele conclui dizendo que todos os que confiam em teu nome, em primeiro lugar, todos os que confiam em ti, em primeiro lugar, todos os que amam o teu nome, em segundo lugar, e por último ele fala no justo, no versículo 12. Tudo isso quer dizer o justo. Ele termina no justo. Davi qualifica aqueles que receberão alegria, proteção, honra, bênçãos e benevolência divinas. Ele finaliza com o termo justo, apesar de usar outras categorias, mas apenas para ensinar que o justo é aquele que confia em Deus, que ama o nome de Deus e quer honrar o nome de Deus, e que não se estriba em sua própria justiça, mas que tem fome e sede de justiça. O justo sempre tem fome e sede de justiça. O que é que significa ter fome e sede de justiça? Em primeiro lugar, significa que quer ver a justiça no mundo. Mas em segundo lugar, ele está dizendo assim: eu sempre tenho fome de ser justo, porque a cada dia eu vejo que eu não sou justo. E eu espero que o Senhor me faça justo. Aí a gente pergunta: mas por que você pergunta isso, justo? Você já foi justificado pela fé, e isso definitivamente por Cristo. Sim, por Cristo sim, mas eu não me sinto digno ainda de ser chamado justo. O justo, verdadeiramente justo, é humilde, a ponto de saber que a sua própria justiça é sempre trapo de imundícia diante de Deus. Sempre. A justiça de Cristo não.
mas a sua justiça sempre é trapo de imundícia diante de Deus. Então ele sempre tem fome e sede de justiça. Isso desemboca na declaração de que Deus fará justiça e socorrerá a todos a quem ele mesmo recebeu em seu favor, não lhes imputando os seus pecados, mas que sinceramente se esforçam para praticar uma perfeita justiça, ainda que imperfeitamente. O justo é esse aqui. Ele não diz assim, já que Jesus me justificou de uma vez por todas, então eu estou bem na foto diante de Deus e não preciso me esforçar mais. Não. O justo se esforça para andar nos caminhos retos do Senhor. Ele quer conhecer mais os caminhos do Senhor. Ele quer ser agradável aos olhos do Senhor. Ele quer honrar com a sua própria vida e suas palavras e atitudes aquele que o salvou e que o fez justo. Ainda que imperfeitamente, ele sempre vai se esforçar para praticar uma perfeita justiça. Ele vai fazer o melhor que ele pode para ser justo aos olhos de Deus, sem essa pretensão final e absoluta. Mas ele vai tentar, ele vai se esforçar. Senhor, o que eu preciso fazer para agradar o teu coração, diante de tanto amor que o Senhor demonstrou por mim? É isso que ele pergunta a cada dia. Nesses últimos versículos, concluímos que, por maiores e variados sejam os perigos que cercam os justos, não obstante, eles escaparão e se salvarão, porque Deus lhes é favorável, ao contrário dos perversos e ímpios. O que quer dizer isso? Irmão, espera no Senhor, porque no Senhor há uma esperança real, certa, que vai levar você, no fim das contas, para um final feliz. Você gosta de romance com final feliz? A Bíblia é o único que tem um final eternamente feliz. Para o justo, para o santo. A Bíblia tem um final feliz. Mas tem salmo que termina ali, o cara morre, e Salmo 88, por exemplo, ele não vê nem um pedacinho de bondade de Deus nesse mundo. Você não sabe o que espera ele na glória, então, irmão. Esse é o final. A morte não é o final. A morte é a porta de entrada para a grande esperança, para a glória e para um descanso que é indizivelmente melhor do que tudo que você pode experimentar. Mesmo que Deus se vingue dos teus inimigos e você veja com os teus próprios olhos, você vai ficar contente. Mas isso ainda não é a maior glória. Isso não é ainda a maior felicidade. A maior felicidade está lá nos céus, que nos espera. Essa é a real felicidade que nos espera. Então vamos aplicar agora rapidamente para encerrar. Primeira aplicação: todos os santos aprendam que devem combater a violência, a fraude, as injustiças, elevando seus pensamentos a Deus e animando-se na esperança de livramento. Irmãos, diante da injustiça, não se cale. Não se cale diante da injustiça. Se tiver que agir, haja, como nós falamos no caso de Lutero. Mas antes de agir, ore. Busque de Deus direção, para que você possa agir, se tiver que agir, da maneira correta e bíblica. Em segundo lugar, como é que se aplica esse salmo? Precisamos de um profundo diálogo honesto e sem reservas com Deus. Isto é o início da cura da alma. Você precisa de uma alma curada se você quiser agir da maneira justa e certa. Porque Tiago também diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então você pode estar agindo de maneira injusta e incorreta e que não vai glorificar a Deus e que, por fim, se você estudar o Salmo 37 de Davi, ele fala a mesma coisa. Não te ires, não te impacientes, porque certamente isso não vai acabar bem, isso pode acabar mal. Então calma, não haja nas suas emoções desequilibradas, porque isso pode te levar a um erro pior ainda. Em terceiro lugar, na vereda do medo, somente a esperança nos permite dar um passo a mais. No caminho do medo, irmãos, que nós passamos, se não tivermos esperança no coração, nem eu, nem você vai dar um passo a mais sequer.
nós não conseguimos. Nós nos tornamos mortos, quase mortos. Nós não agimos. Mesmo nos desapontamentos e decepções da vida, a esperança sustenta a minha vida. Essas palavras são do reverendo Ludgero Bonilha. Só a esperança faz você dar um passo a mais. Qual é esse passo principal? A oração. Porque se você orar, você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Quem já provou isso, irmãos? Isso é maravilhoso. Você está vivo hoje, viu lá atrás situações que você não tinha mais esperança nenhuma, mas a esperança que você não via. E você, como Abraão, você lutou contra a própria esperança. E você teve um filho, como Abraão. Hoje você está de pé. Por quê? Porque a esperança te fez dar mais um passo. E você olhou para o alto. E você diz assim: de onde me virá o socorro? E você mesmo respondeu, porque o Espírito intercedeu por você, e você respondeu: o meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. E Ele te sustentou. E você venceu aquela situação. Em quarto e último lugar, você aplica da seguinte forma: essa esperança tem um nome. Hoje para nós a esperança tem um nome. Você conhece o nome? Jesus Cristo é a nossa esperança. E ela nasce depois de uma bendita desesperança e desilusão, quando a sua esperança estava nas mãos erradas, nas nossas mãos ou nas mãos de outra pessoa. Assim, no fundo do poço, nasce a verdadeira e poderosa esperança em Deus. Por isso, as desilusões são boas, para nos livrar de nós mesmos, para nos livrar das mãos de homens, e para nos colocar nas mãos corretas de um Deus Todo-Poderoso, que sabe o que fazer na hora da desilusão e na hora da encrenca que você está passando. Por último, eu vou ler para os irmãos somente capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se você não vê nenhum resultado positivo do seu clamor por justiça neste mundo, saiba que na ressurreição dos últimos dias você verá a grande, infalível e perfeita justiça de Deus em ação. Diante dos teus próprios olhos, você vai ver a justiça de Deus, que não falhará. Não falhará. Há, por isso, uma viva esperança. Amém?